Olá pessoal, bem-vindos ao nosso terceiro bloco, Revisão Enem Ciências Humanas, claro, puxando para a Geografia. Sou o professor Luciano Teixeira, de Geografia e Geopolítica, e aí eu vou falar um pouquinho da produção e transformação dos espaços agrários. O que a gente vai observar aqui, né? Modernização da agricultura, e aí observar a Revolução Verde, que foi o processo de mecanização, de modernização no campo, mas isso gera uma consequência. Então, quando isso surge lá a partir de conferências, né? Eu tive uma conferência em Washington em 1966, a ideia era gerar pesquisas, investimentos e tecnologia no campo para, né, diminuir o sofrimento desse trabalhador rural e, ao mesmo tempo, aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. Aumentaram a produção de alimentos, mas geraram uma série de impactos, né? Um deles, o processo de mecanização gerou desemprego estrutural, que é o desemprego permanente, intensificou o êxodo rural, que é o deslocamento da população do campo em direção às cidades, e assim como aumentar a produção de alimentos, esses alimentos estão concentrados nos complexos agroindustriais. Nós temos uma péssima distribuição de alimentos. Então, estão servindo os complexos agroindustriais. Então, observar esse impacto, né? O agronegócio, a produção de commodities, como é o caso do Brasil, um grande produtor de commodities, e aí observar para essa agricultura empresarial que é extremamente produtiva, extremamente rentável, mas ao mesmo tempo apresenta um elevado impacto ambiental pelo desmatamento e também pela monocultura, intensificando o desgaste do solo. É verdade que ela representa, né, uma parcela significativa e importante do PIB, mas ela é uma produção voltada para a exportação. E pensando em commodities, são produtos produzidos em larga escala, com baixo valor agregado. O caso da soja. A soja é uma commodity. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. A agricultura familiar, que é quem abastece o mercado interno, 50% da riqueza gerada no campo é produzida pela agricultura familiar, né? A questão dos movimentos sociais, as lutas no campo e a relação campo-cidade, onde nós vamos observar essas novas ruralidades, essa mudança de comportamento no campo, o surgimento das cidades, né, do agronegócio e a expansão da fronteira agrícola. Mas quando nós pensamos nesse espaço agrário, é interessante a gente observar, né, como é que se organiza o imóvel rural. Então, por exemplo, aqui eu tenho imóveis rurais, minifúndios, pequenas propriedades, cerca de 65%. Então, 65% dos imóveis rurais no Brasil são minifúndios, são pequenas propriedades. Né? Mas quando eu olho a área da soma de todos esses minifúndios, ocupa 8% da área. Né? Pequena propriedade são 25% dos imóveis. Se eu somar todos esses imóveis, em área vai ocupar 15%. Média propriedade, 7% dos imóveis. Se eu somar toda essa área de 7% dos imóveis, nós vamos ter ali um total de 20% de área dos imóveis. Agora, 3% dos imóveis são grandes propriedades. Se eu somar essa área, nós vamos ter 56% da área total. Então, nós temos um histórico de concentração de terras. Observar que isso vem desde setembro de 1850, quando Dom Pedro II sancionou a Lei de Terras. Quando ele sanciona a Lei de Terras. O objetivo, estabelecer, né, a compra como a única forma de obtenção de terra. A ideia era regulamentar o uso, a posse, a comercialização de terras no Brasil. Então, um mecanismo, a criação de uma regra, um mecanismo para regulamentar o uso, a posse e a comercialização de terras no Brasil. E aí a única forma, através da compra. Só que isso estabeleceu a concentração de terras e dificultou o acesso da população de baixa renda a estas terras. Então, a realidade agrária que nós temos. E enquanto fronteira agrícola, nós temos a expansão da soja, a expansão do gado, a expansão da agricultura para as regiões norte e nordeste, que é onde nós temos o maior percentual de imóveis improdutivos, que são ociosos, que estão para especulação imobiliária, que estão parados.
E aí dentro dessa expansão nós vamos observar a região do Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Bahia com a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, né? Piauí com Uruçuí, Araguaína em Tocantins e Balsas no Maranhão são as cidades do agronegócio onde temos a expansão dessa soja. E uma soja expandida com a agricultura mecanizada e também a expansão cada vez maior desse organismo geneticamente modificado. Então é uma paisagem de uma monocultura voltada para a exportação e que também produz uma série de impactos no momento que expande no Cerrado, que é onde a gente tem essa grande cultura, esse grande cultivo de soja. Mato Grosso é o maior produtor de soja. Então, analisar essa produção agrícola brasileira, mas também os impactos, e estabelecer esta reflexão, porque é uma produção voltada para exportação. E, claro, falar dos movimentos sociais no campo, dos conflitos sociais no campo. Aqui, para você ter uma ideia, pegando a faixa da região ali onde a gente tem o arco do desmatamento, pegando aqui, só para vocês terem uma ideia, deixa eu botar aqui a canetinha, olha lá, a apontadora laser. Toda essa área aqui é uma área do arco do desmatamento, o arco do desflorestamento, o avanço também da pecuária provocando esse desmatamento. E aqui esses círculos maiores, e aqui eu destaco para vocês uma região conhecida como aqui, vamos pegar aqui, deixa eu dar a cor aqui para vocês, vamos botar um vermelhinho aqui, essa área aqui conhecida como o Bico do Papagaio, compreendendo o estado do Pará, norte do Tocantins, oeste do Maranhão, que é onde nós temos o maior número de conflitos com mortes. Então, trazendo para vocês o aspecto de uma tristeza que nós temos aqui, uma tristeza, porque estamos falando do maior número de conflitos com mortes, pegando essa região do norte do Brasil e do nordeste, e aí a expansão da soja. E aí é claro que nós vamos observar também desses aspectos os movimentos sociais buscando o acesso à terra. Olha só, o Brasil teve 2.203 conflitos no campo em 2023, o maior número já registrado desde 1985, quando começaram os levantamentos da Comissão Pastoral da Terra. Ano passado, os despejos judiciais no meio rural quase que triplicaram, e as violências causadas por agentes do governo estaduais mais que dobraram, embora empresários e grileiros continuem liderando as agressões. E aqui, o ano 2023, então, 2.203 conflitos. Não só isso, vamos observar que as regiões norte e nordeste, onde nós tivemos o maior número de conflitos. E o Pará ficou em segundo lugar com 183 registros, a Bahia 202 registros. Mas na soma, a região norte com o maior número de conflitos. Então, 40% dos conflitos no Brasil acontecem na região norte. Aí chama atenção porque é onde nós temos a expansão dessa nova fronteira agrícola. Expansão da soja, expansão da pecuária, avançando muitas vezes para a área de unidade de conservação e também para territórios indígenas, Então, trazendo aqui o aspecto dos conflitos no Brasil. E aí, falando em territórios indígenas, nós temos na região norte o maior contingente populacional indígena. Nós vamos ter ali o maior número de reservas indígenas. E trazendo esse mapeamento de um processo, como é que se organiza a regularização das terras indígenas no Brasil. Então passa por um processo de estudo, restrição, depois delimitação, áreas com relatório antropológico, depois ela é declarada, com relatório limite reconhecido pelo Ministério da Justiça, depois ela é homologada, encaminhada como reserva indígena, depois regularizada, registro em cartório como patrimônio da União. E cabe à União proteger, demarcar e garantir a segurança para os povos. Constituição de 1988, a garantia, a proteção da cultura e desses povos. E continua sendo um assunto delicado, porque ao mesmo tempo que nós temos uma luta para a valorização dos povos originários, dos povos indígenas, dos trabalhadores rurais dessas terras, e muita gente em defesa acabou morrendo, como é o caso que eu trago aqui, o Chico Mendes, em 1988, foi assassinado em Chapuri, no Acre,
E a Dora Stan, em 2005, foi assassinada em Anapu, no Pará, com 6 tiros nas costas. Então, o Brasil, infelizmente, figura nas primeiras posições de assassinatos de ativistas ambientais, né, de ativistas de proteção dos direitos humanos. Então, em 2020 foram computados 20 mortes de ambientalistas, né, quarto maior número do mundo. Violência contra ativistas, né, e liderança ambiental no país sempre foi um problema histórico, marcado pelos trágicos assassinatos Chico Mendes e Dora Stan. E se não bastasse, né, nós tivemos ali também assassinato de ambientalistas, entre outros, né? Então, como, né, o indigenista, né, o Bruno Fernandes e o jornalista britânico foi assassinado em junho de 2022 e por aí vai, infelizmente. Nossa história. Fico por aqui. Continue com a gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.